Caso grave de listras. Escrito e ilustrado por David Shannon. Camila Nata adorava vagem, mas ela nunca as comia. É que todos os amigos dela odiavam esse legume e ela não queria que eles pensassem que ela fosse diferente. Camila se preocupava muito com o que os outros podiam pensar dela. Um dia, ela pareceu ainda mais aflita. Era o primeiro dia de aula e ela não sabia como se vestir. Tantas pessoas que ela queria impressionar. Camila experimentou 42 roupas diferentes, mas nenhuma agradou. Ela vestiu um lindo vestido vermelho e olhou-se no espelho. Foi aí que deu um grito de pavor. A mãe dela entrou correndo no quarto e também gritou assustada. Minha nossa! Disse. Você está cheia de listras! Quanto a isso, não havia dúvida. Camila estava listrada da cabeça aos pés. Parecia um arco-íris. Dona Nata colocou a mão na testa de Camila para ver se a menina tinha febre. Você está se sentindo bem? Perguntou. Estou, respondeu Camila. Mas olha para mim. Volte já para a cama, ordenou a mãe. Hoje você não vai à escola. Camila ficou mais aliviada. Ela não queria faltar no primeiro dia de aula, mas tinha medo das reações das outras crianças. Além do que ela não tinha a menor ideia de que roupa iria combinar com aquelas listras horríveis. Naquela mesma tarde, o doutor Tropeço veio examinar Camila. Muito interessante! Exclamou. Nunca vi nada parecido com isso. Você tem tossido, aspirado, seu nariz está escorrendo, sente alguma dor, calafrios, onda de calor, tontura, sonolência, falta de ar ou espasmos incontroláveis? Não, disse Camila. Eu estou me sentindo muito bem. Bem, nesse caso, disse o doutor Tropeço voltando-se para Dona Nata. Não vejo nenhuma razão que a impeça de ir à escola amanhã. Aqui está uma pomada que vai clarear essas listras em poucos dias. Se não funcionar, a senhora sabe onde pode me encontrar. E foi-se embora. O dia seguinte foi um desastre. Todos riram quando viram Camila. Começaram a chamá-la de Camila Listrada e Doce de Listras. Ela fez de tudo para agir como se nada estivesse acontecendo. Mas quando a classe foi cantar o hino nacional, as listras de Camila ficaram vermelhas, brancas e azuis, e seu corpo encheu-se de estrelas. As outras crianças acharam aquilo fantástico. Uma delas gritou, que tal algumas bolinhas roxas? E imediatamente Camila ficou coberta de bolinhas roxas. Uma outra criança berrou, tabuleiro de xadrez, e a pele da menina ficou toda quadriculada. Então, cada uma gritava uma forma e uma cor diferentes. E a pobre Camila mudava de estampa mais rápido que quando você troca de canais de TV. Naquela noite, o diretor da escola, seu Danilo, telefonou. Queria me desculpar, Dona Nata, disse. Devo pedir-lhe para não mandar a Camila para a escola. Ela distrai muito as outras crianças. Além disso, tenho recebido telefonemas de vários pais e alunos. Eles têm medo de que as listras sejam contagiosas. Camila ficou tão envergonhada. Era difícil de acreditar que 2 dias antes, todos ainda gostavam dela. Agora ninguém queria ficar na mesma sala em que ela estivesse. Seu pai tentou animá-la. Você quer que eu faça alguma coisa para você, querida? Perguntou.
Não, obrigada, suspirou Camila. Na verdade, o que ela realmente queria era um bom prato de vagens, mas já tinham zombado muito dela. Bem, pois estou vendo, resmungou o Dr. Tropeço, quando seu nata telefonou no dia seguinte. Acho melhor levar alguns especialistas comigo. Chegamos aqui há pouco. Cerca de 1 hora depois, o Dr. Tropeço chegou acompanhado por 4 pessoas, vestidas com longos aventais brancos. Ele os apresentou a Camila e a seus pais. Estes são os doutores Grog, Esponja, Grilo e Novato. Em seguida, os especialistas começaram a examinar a Camila. Eles a apertaram e beliscaram, deram-lhe palmadinhas e fizeram testes. Foi muito desagradável. Bem, não é cachumba, concluiu o Dr. Grog. Nem sarampo, afirmou o Dr. Esponja. Também não é catapora, anunciou o Dr. Grilo. Muito menos queimaduras de sol, declarou o Dr. Novato. Tome isto, disseram os especialistas. Cada um deles deu-lhe um frasco com comprimidos de várias cores. Tome um comprimido de cada frasco antes de dormir, disse o Dr. Grog. Depois, saíram em fila indiana pela porta da sala, acompanhados pelo Dr. Tropeço. Nessa noite, Camila tomou os remédios. Foi horrível. Ao acordar no dia seguinte, sentiu-se diferente. Mas quando começou a se vestir, as roupas pareciam ter mudado de tamanho. Quando se olhou no espelho, viu um comprimido gigante, cheio de cores diferentes, e que tinha exatamente seu rosto. Dr. Tropeço veio correndo assim que recebeu o telefonema de Dona Nata. Mas desta vez, em vez de 2 especialistas, o médico veio acompanhado pelos peritos. Dr. Cumbuca e Sr. Meleão eram os cientistas mais competentes do país. Mais uma vez, Camila foi cutucada e apalpada, examinada e auscultada. Os peritos anotavam uma porção de números. Depois eles se afastaram um pouco e começaram a discutir, cochichando. O Dr. Cumbuca finalmente tomou a palavra. Talvez seja uma virose, anunciou com autoridade. De repente, vírus em forma de bolinhas eriçadas apareceram em todo o corpo de Camila. Ou talvez algum tipo de bactéria, disse seu melão. E aí brotaram na pele da menina bactérias com ravinhos torcidos. Ou então algum tipo de fungo, acrescentou o Dr. Cumbuca. No mesmo instante, Camila cobriu-se de manchas de fungos de várias cores diferentes. Os peritos primeiro olhavam para Camila, em seguida se entreolhavam. Precisamos refazer os cálculos em nosso laboratório, explicou o Dr. Cumbuca. Quando tivermos mais informações, entraremos em contato. Mas os peritos não tinham a menor ideia do que poderia ser essa doença, e muito menos de como curá-la. Foi então que os jornalistas da televisão descobriram o caso de Camila. Os repórteres de todos os canais de TV se instalaram em frente à sua casa para contar a história. O estranho caso da menina furtacor. Rapidamente, uma multidão de curiosos acampou no gramado em frente da casa. Os pais de Camila começaram a receber os mais diversos tipos de remédios enviados por psicólogos, alergistas, herboristas, nutricionistas, médiums, um belo curandeiro, um guru e até mesmo por um veterinário.
cada um dos supostos remédios simplesmente acrescentava mais estranheza às feições já maltratadas de Camila, o que a tornava quase irreconhecível. Em seu corpo brotaram raízes e frutinhas, cristais e penas, e por fim, uma cauda longa e peluda. Mas nenhum dos remédios fazia efeito. Um dia, uma mulher que se apresentou como sendo terapeuta ambiental afirmou que podia curar Camila. Feche os olhos, disse ela. Respire profundamente e imagine que você e seu quarto formam um único ser. Você não devia ter dito isso, reclamou Camila. Pouco a pouco, ela começou a fundir-se com as paredes de seu quarto. A cama passou a ser sua boca, a cômoda virou seu nariz e 2 quadros eram agora seus olhos. A terapeuta deu um grito de pavor e saiu correndo. O que vamos fazer? Exclamou Dona Nata soluçando. Você está cada vez pior. Foi então que seu Nata ouviu uma leve batida na porta. Quando abriu, lá estava uma velhinha rechonchuda e que transbordava de gentileza. Desculpe-me, Disse sorridente. eu acho que posso ajudá-los. Foi ao quarto de Camila e observou tudo com muita atenção. Nossa, Disse balançando a cabeça. o que temos aqui é um caso grave de listras. Um dos piores que já vi. Tirou então um pequeno pote de vagens de sua bolsa. Coma isto. Disse ela. Você vai se sentir melhor. São vagens mágicas? Perguntou Dona Nata. Não, nada disso. Respondeu a boa velhinha. Isso não existe. Estas são vagens comuns da feira. Tenho certeza de que você quer experimentá-las, não quer? Perguntou a Camila. Camila estava morrendo de vontade de comer um prato cheinho de vagens, mas tinha medo de reconhecer. Credo, disse ela. Ninguém gosta de vagens, muito menos eu, Pois então, minha querida, disse a velhinha com voz triste. eu acho que com você eu me enganei. Colocou o pote de vagens de volta na bolsa e começou a andar em direção à porta. Camila observou a velhinha afastar-se. Aquelas vagens pareciam deliciosas. Além do mais, mesmo se zombassem dela, não tinha importância. Ela já tinha passado por tanta zombaria. E finalmente, Camila não resistiu. Espere! Gritou. Para dizer a verdade, eu adoro vagens. Foi o que eu pensei. Disse a velhinha sorrindo. Ela pegou um punhado de vagens e jogou-as na boca de Camila. Murmurou Camila. De repente, galhos, penas e ravinhos torcidos começaram a desaparecer. Em seguida, todo o quarto começou a girar. Quando parou, lá estava Camila, de pé, e todo ao redor tinha voltado ao normal. Sarei! Gritou a menina. Sim, Disse a velhinha. eu tinha certeza de que a verdadeira você estava lá. Em algum lugar. Ela acariciou os cabelos de Camila. Depois saiu, desaparecendo no meio da multidão. Desde então, Camila mudou muito. Alguns de seus coleguinhas de escola dizem que ela ficou muito estranha, mas ela não se importa nem um pouco. Ela come vagens sempre que tem vontade e as listras nunca mais apareceram.